Quando a gente fala estudante indígena, a gente já está cometendo um aligeiramento gigantesco, porque eles são de 62 povos diferentes. E cada povo tem a sua forma de olhar o mundo, a sua cosmologia. Nós temos vários povos que têm língua indígena ainda, né? Tem povos que têm uma outra relação com a pessoa mais velha. As relações de gênero também podem ser recortadas pelas questões culturais de cada povo. Então é um universo que é muito diverso, né? Eles não se apresentam como eu sou Thaís indígena. Não, eu sou Thaís Chavante, Terena, Umutina, Dessana, Tucano. É sempre o primeiro nome e o povo, né? Então quando a gente diz indígena, a gente já está incorrendo num apagamento desses povos, né? Essa é a delicadeza sempre de trabalhar com povos indígenas, né? A gente tem uma diversidade muito grande dentro de um universo que, por eles não estarem representados até 15 anos atrás na universidade, a gente ainda os vê como um grupo que é minoritário. O nosso vestibular indígena ele foi aprovado em 2007, quando a gente teve a aprovação da Portaria 695, que foi a que instituiu a reserva de vagas na UFSCar. Então, nessa normativa, a gente já aprovou as reservas de vagas para escola pública negros, e a criação de uma vaga adicional para candidatos egressos de escolas indígenas ou escolas públicas de comunidades indígenas. A partir dessa normativa, também ficou estabelecido que a forma de ingresso dos candidatos indígenas seria por um vestibular específico. Isso para ser compatível com o direito constitucional a uma educação diferenciada. Então, lideranças, educadores e principalmente pesquisadores de educação escolar indígena defendiam essa prova diferenciada, né? Para a gente conseguir se adequar um pouco com a realidade das escolas indígenas, que geralmente são mais rurais e têm uma sistemática de calendários mais aproximados com o das comunidades. Então, as provas eram realizadas, nesse princípio, aqui em São Carlos. Então, todos os candidatos vinham até São Carlos, eles chegavam um dia antes, permaneciam aqui, realizavam as provas eram realizadas em 2 dias e depois eles retornavam para suas comunidades. Algumas lideranças acompanhavam as caravanas, era uma experiência bastante rica, né? De muita diversidade, de ficar 2 dias todo mundo próximo, tomando café da manhã junto, almoçando junto, a gente tinha roda de conversa, então era uma experiência muito gostosa, né? E muito diversa, porque nós recebíamos estudantes de diversas comunidades. Com o passar dos anos, nós fomos percebendo que havia uma baixa muito grande nos candidatos que conseguiam vir fazer as provas, porque boa parte dos nossos candidatos vem de regiões muito distantes, da região norte, da região nordeste, até da região centro-oeste, que é mais afastada. Então, as lideranças, e aí já eram as lideranças que estavam aqui na UFSCar, começaram a chamar a nossa atenção para a importância do vestibular ir para mais perto das comunidades. Nesse momento, a gente já tinha o Centro de Culturas Indígenas, que é o coletivo que organiza os estudantes indígenas da UFSCar. O Centro de Culturas Indígenas ele foi criado espontaneamente, primeiro, entre os primeiros estudantes indígenas que entraram na universidade. E esse centro foi se criando a partir de encontros, onde os estudantes se reuniam para conversar, para fazer algumas atividades em comum, como, por exemplo, fazer um almoço. Então, o coletivo ele começou assim, entre esses encontros, fazer algumas atividades em conjunto, jogar futebol, que é algo que a gente gosta muito, né, de praticar esporte. Esse coletivo ele começou a nascer em 2009, 2010, sem ter um espaço físico muito definido. Então, os estudantes se reuniam debaixo de uma árvore
ou na lanchonete da universidade para fazer reuniões e discutir as questões que eram afetas ao coletivo. Em 2012, esse coletivo ganhou um espaço físico, que é a Sala 9 do AT1, que é o Centro de Culturas Indígenas, o CCI, e foi um momento muito importante, porque eles diziam que era o primeiro território deles demarcado dentro da UFSCar. Então, o CCI é o primeiro território indígena dentro da UFSCar. E aí o coletivo foi apresentando demandas. E aí foi a partir disso também foi criado com o intuito também da gente se juntar, né? Já que a gente está em um ambiente diferente, com culturas diferentes. E também em relação a questões de demandas dentro da universidade, questões burocráticas em relação à documentação. Às vezes também a gente passa por algumas situações assim, desagradáveis. E aí, a partir disso, o Centro de Culturas Indígenas acabou ficando um pouquinho mais concreto em relação ao coletivo mesmo, para tentar suprir essas demandas, né? A universidade sempre foi aberta para o diálogo, então essas demandas eram encaminhadas para a universidade e uma das lideranças na época dizia que eles queriam sentar-se à mesa para tomar as decisões junto com a gente. E na universidade a gente senta-se à mesa nos conselhos, né, para tomar as decisões. Então eles começaram a fazer parte dos conselhos. E aí eles levavam as demandas para serem discutidas nos conselhos. A gente tenta trabalhar nessa mediação entre os estudantes, entre as pessoas que podem nos ajudar em relação a isso. E aí a gente também tem outras demandas relacionadas à questão social mesmo, de exclusão dentro de sala de aula, preconceito, o próprio racismo que a gente acaba sofrendo, isso também é recorrente. Então a gente tenta conversar, porque dependendo de como aconteceu, muitos estudantes indígenas acabam desistindo do curso, que afeta assim, o psicológico do estudante, acaba entrando em sofrimento. Eu, particularmente, sempre quis fazer uma graduação, continuar os estudos, né? Porque o meu pai sempre me incentivou. Então, para eu sair da minha comunidade, da minha cidade, de um lugar muito distante, que é o Amazonas, é desafiador. A gente tem um pouquinho de medo, de receio também de sair de lá. Por questão de ser um lugar diferente, cultura diferente, ser distante também, longe da família. E para mim está sendo algo muito incrível, em todos os sentidos, tanto questão acadêmica, questão de conhecimento, mas também questão de conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares. Enquanto uma pessoa formadora, né, da sociedade, para mim está sendo incrível. Bom, hoje a gente tem 73 profissionais formados na UFSCar, nos 4 campi, né? Eles são de 21 cursos diferentes, das diferentes áreas. Sou do povo Chucuru do Ororubá, no estado de Pernambuco. Eu fiz psicologia. A UFSCar significa muito na minha vida, na minha trajetória acadêmica. Né? Até hoje eu tenho muito boas lembranças, né, de professores. Atualmente eu faço parte de uma organização que é a Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos, que reúne os psicólogos para a gente pensar uma psicologia que realmente respeite, né, as especificidades indígenas e que tenha cuidado ao se aproximar dessas questões para não ser uma área de conhecimento invasiva e que leve seu conhecimento que não necessariamente se aprofundou nas questões indígenas e provoque mais danos às comunidades. Então, pensar uma psicologia hoje pintada de Genipapo e Urucum é fundamental para a gente atuar nos territórios indígenas. E a outra frase que eles sempre repetem é: nada para nós sem nós. Então, para que a gente faça da universidade um espaço mais acolhedor, que a gente tenha equidade de verdade, a gente precisa conversar, né? Para que eles ajudem a gente a entender, né? Os estudantes estão dando um passinho no sentido da universidade,
mas a universidade também tem que dar um passinho no sentido dos estudantes. Sim, extremamente importante, né, a gente assumir o compromisso de vir à universidade, né, e poder, de alguma forma, contribuir também com o nosso conhecimento tradicional para a universidade e também aprender aquilo que a universidade tem a ensinar, voltar para os territórios e contribuir com o desenvolvimento de nossas comunidades. Acho que é extremamente importante a gente pensar esse retorno, e esse retorno sem, né, de uma forma também que não possa ser se sentindo com conhecimento superior ao que a comunidade já tem, mas sim de agregar, de aproximar esses conhecimentos. Eu acho que eu só tenho a agradecer a tudo que eu consegui conquistar até hoje, o tanto que a UFSCar oferece pra gente.